Bom, gente, com essa aula aqui eu vou começar a falar para vocês a respeito dos modelos interagentes. Até agora a gente estava vendo sempre modelos do tipo gás ideal, ou então lá o paramagneto de Curie, em que eu tenho várias partes do meu sistema, só que essas partes não, não comunicam entre si, ou seja, não tem uma interação entre as diferentes partes do sistema. Vou começar agora a olhar modelos onde isso daqui acontece. Na verdade, a gente já viu meio que um toy model onde isso acontece, lá o gás de rede, que eu passei as avaliações. No fundo, ele é um modelo que você está tendo uma interação, você tem uma interação que impede você ter muitas partículas dentro de uma mesma célula. Mas eu queria agora olhar uma coisa um pouquinho mais realista do que aquele toy model lá do gás de rede. E o que eu quero falar nos 3 vídeos dessa aula, na verdade, é sobre o chamado modelo de Debye, que é um modelo sobre sólidos. E que aqui você realmente vai estar levando em conta a interação entre as diferentes partículas, ao contrário do que acontece no modelo de Einstein, que você assume que cada partícula tem a sua posição de equilíbrio que estaria vindo da interação, e a partir dali você considera que as partículas não interagem mais entre si, elas só se comunicam através das posições de equilíbrio. No modelo de Bayes, a gente vai ver que se você realmente introduz uma interação exatamente do mesmo tipo que a do Einstein, mas você permite que os centros se movam à medida que as partículas vão se movendo, você chega a um resultado bem diferente. Então, a ideia do modelo de Debye é a seguinte: quando eu tenho 2 partículas, você vai ter uma interação entre elas, e essa interação ela é atrativa a pequenas distâncias, né, a distâncias médias, na verdade, por causa de interações dipolares, e ela vai ser repulsiva a distâncias mais curtas por causa de efeitos do tipo exclusão de Fermi, essas coisas. E você tem o potencial efetivo de Lennard-Jones, que é uma coisa com a seguinte cara. Aqui você teria a energia potencial e a distância que as 2 partículas estão entre si. Eu vou considerar inicialmente um sólido em uma dimensão, para a gente fixar as ideias. Depois, no último vídeo, eu faço o pulo de uma dimensão para 3 dimensões, para a gente ver como é que um sólido real deveria se comportar. E a ideia é a seguinte: se eu estou com um sólido em uma dimensão, eu tenho lá várias partículas, essas partículas elas estão interagindo. Para ver como é que ficaria a cada potencial de Lennard-Jones aqui, se você misturar várias partículas, vamos considerar o que uma partícula de teste estaria sentindo. Então eu vou considerar para essa partícula vermelha aqui qual seria o potencial que cada uma das outras partículas estaria agindo nela. Então aqui você vai ter, para essa partícula você tem um potencial assim. Para essa daqui você vai ter um potencial assim. Para essa daqui você vai ter um potencial assim. E assim por diante. Agora, o que essa partícula vai estar de fato sentindo vai ser uma soma de todos esses potenciais. Se você fizer essa soma, você vai ter uma coisa que vai ter essa cara aqui. Vou botar aqui as posições das partículas que eu estou considerando. E você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Esse potencial que é maior do que exatamente como essa daqui seria a partícula onde eu estou atuando, eu não considero o potencial dela com ela mesma. E a ideia vai ser eu considerar, como o Lennard-Jones é complicado, eu vou considerar oscilações pequenas em torno desse centro, e aqui se você tem oscilações pequenas você pode usar Taylor e aproximar isso daqui como sendo aproximadamente harmônico. Ou seja, essa partícula vai estar sentindo uma oscilação harmônica, basicamente, que vai estar relacionada com o quanto ela está se distanciando de uma posição de equilíbrio que estaria relacionada com a distância média entre essas outras 2 partículas, basicamente. Se você fizer essas aproximações, você vai chegar basicamente no seguinte: você vai ter uma energia cinética que vai ter uma cara de mx ponto ao quadrado sobre 2, e você vai ter uma energia potencial V que vai ter a seguinte cara: somatório de I, indo de 1 até n-1, k sobre 2, xi mais 1, menos xi
menos A ao quadrado. A ideia é que você fazer um potencial com essa cara vai meio que reproduzir exatamente isso daqui que está acontecendo na vizinhança dessa partícula vermelha. Basicamente você vai ter aqui uma partícula vermelha, você coloca uma parábola centrada nesse cara, outra parábola centrada nesse cara. Quando você soma os dois, você tem uma coisa centrada no cara vermelho aqui. Então basicamente você vai estar olhando essa distância daqui até aqui com uma certa distância de equilíbrio e daqui até aqui com uma certa distância de equilíbrio. Então na verdade é como se as posições estivessem realmente aqui e essas daqui fossem as posições de equilíbrio para cada uma das duas interações. Isso é mais ou menos o que vai estar acontecendo. Pictoricamente é como se você estivesse fazendo vários sistemas massa mole. E essa daqui é uma imagem que é bem interessante a gente ter quando a gente está tentando olhar esse modelo de Debye. A ideia, isso aqui vai ser bastante interessante porque vai permitir a gente ver o que está acontecendo quando eu estou em equilíbrio. Quando eu estou em equilíbrio, xi mais 1 menos xi vai ser igual a, né, que é exatamente quando cada um desses termos nessa soma vai estar no mínimo. E quando isso acontece, eu tenho aqui uma distância A, uma distância A, uma distância A, uma distância A, etc. Então eu vou ter um comprimento que vai ser n menos 1 vezes A. O que eu vou fazer aqui vai ser primeiro me livrar desse A com uma mudança de variável. Fazer simplesmente o I vai ser igual a xi mais I vezes A. Se eu fizer isso daqui e substituir aqui, eu vejo que xi mais 1 menos xi menos A vai ser igual a ui mais 1 menos ui. Que é exatamente o que está aparecendo aqui na minha energia potencial. Então, em termos desses ui's, eu vou ter uma energia cinética, que vai ser somatória em I, indo de 1 até N, M, o ponto I ao quadrado sobre 2, e uma energia potencial, V, soma de I indo de 1 até N menos 1. Aqui eu vou escrever K já como Mzinho ômega ao quadrado. Esse ômega seria a frequência natural só de uma mola. Aqui eu vou ter M ômega ao quadrado, e aqui eu vou ter o I mais 1 menos o I ao quadrado sobre 2. Só perceber que fiz um pequeno erro de sinal que devia ser menos. Aí, de fato, você vai ter isso que eu falei. Agora, a pergunta é como é que eu faço mecânica estatística em cima disso daqui. E eu preciso, para ter mecânica estatística, eu preciso chegar na minha Hamiltoniana. E para eu ter uma Hamiltoniana, eu preciso ter posições e eu preciso ter as variáveis conjugadas dessas posições. Eu só tenho as derivadas das posições aqui. O que eu vou fazer aqui, vou pegar emprestado umas coisas de mecânica analítica e eu vou fazer a formulação lagrangiana desse problema, que é uma formulação de mecânica que é exatamente adequada para a situação onde eu tenho alguma variável que não é necessariamente uma coordenada de posição, que eu já estou olhando uma coordenada modificada aqui, para me livrar daquele A, e eu tenho só as coisas tudo em termos, eu tenho energia potencial e energia cinética em termos das coordenadas generalizadas e das derivadas deles. O que eu vou fazer vai ser obter a evolução temporal disso daqui, e depois no final do dia eu vou encontrar uma Hamiltoniana que tem exatamente a evolução temporal que eu quero, e isso vai me dar uma dica de quem vai ser a coordenada conjugada desse UI, que é basicamente essa é a grande pergunta, como é que eu conjugo essa coordenada. Então eu vou considerar a lagrangiana, que vai ser energia cinética menos energia potencial, e a partir dessa lagrangiana eu vou olhar as equações de Euler-Lagrange, você del L, del o ponto I, igual a del L, del U I. Ou seja, essa aqui vai ser a equação que vai me dar a evolução temporal desse sistema. Eu vou ter então uma lagrangiana, que é somatória, vou ter aqui Mzinho, multiplicando tudo, I igual a 1 até N, coloco sobre 2 aqui já, o ponto I ao quadrado, menos ômega ao quadrado, I indo de 1 até N menos 1, UI mais 1, menos UI ao quadrado. Se eu agora considerar que seriam as equações de Euler-Lagrange aqui, del L
del UI, essa derivada vai bater só no UI, não vai bater no I ponto. Se eu tomar essa derivada, o resultado vai ser igual a menos m ômega ao quadrado sobre 2. Deixa eu só usar k aqui para não precisar usar um índice diferente. Igual a 1. Eu passei agora a derivada para dentro disso daqui, del k, e que eu vou ter ui mais 1 menos ui ao quadrado. Agora a ideia é primeiro usar uma regra do produto, só que vai me dar menos m ômega ao quadrado, soma de i igual a 1 até n menos 1, ui mais 1 menos ui, vezes agora a derivada com respeito ao k de ui mais 1 menos ui. E agora isso daqui vai me dar uns deltas de Kronecker aqui. Vai eliminar essa soma aqui. Então eu vou ter menos m ômega ao quadrado, soma em i, de 1 até n menos 1. Vou ter aqui ui mais 1 menos ui vezes, a primeira derivada vai dar delta k com i mais 1, menos delta k com i. Então agora, se você fizer essa soma, o resultado vai ser, no final do dia, o seguinte. Vai depender de quem é o k, a sua derivada. Se eu ter del L del o k, vai ser igual a m ômega ao quadrado vezes o 2 menos o 1. Isso aqui, se o k for igual a 1, você vai ter m ômega ao quadrado, o n menos 1 menos o n. Isso daqui, se o k for igual a n. E para todos os outros você vai ter m ômega ao quadrado, o k menos 1 menos 2, o k mais 1. Aqui você vai ter k indo de 2 até n menos 1. Então essas aqui vão ser as derivadas que aparecem do lado direito dessa equação. A derivada do lado esquerdo é bem mais simples, que o ponto i só aparece aqui. A derivada da Lagrangiana com respeito ao ponto i vai dar m o ponto i, a segunda derivada vai dar m o 2 pontos i. Então você tem que o outro termo relevante para minha equação de Lagrange vai ser igual a esse daqui. Ponto k, que é simplesmente m 2 pontos k. Esse daqui, a interpretação é que esse daqui estaria fazendo o papel de menos o gradiente da energia potencial, e esse termo estaria fazendo o papel da força, se eu estivesse pensando numa formulação newtoniana disso daqui. Então agora eu posso escrever qual é as equações que vão me dar a evolução temporal. Isso aqui já eliminando a energia, a massa vai me dar o 2 pontos de 1, vai ser igual a ômega ao quadrado, o 2 menos o 1. Você vai ter o 2 pontos, n vai ser igual a ômega ao quadrado, o n menos 1 menos o n, e você vai ter o 2 pontos de k igual a ômega ao quadrado, o k menos 1 menos 2, o k mais o k mais 1. Agora, antes de eu seguir em frente, vou tentar responder por que eu estou fazendo isso daqui. O que eu vou querer encontrar a partir dessas equações aqui são os chamados modos normais do meu sistema. É basicamente uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o campo eletromagnético, que a gente tinha aquelas equações de Maxwell dando todas aquelas evoluções temporais, e no final do dia a gente chegou à conclusão que o campo eletromagnético era uma grande soma de osciladores harmônicos com diferentes frequências. A mesma coisa vai acontecer aqui. Esse método dos modos normais que eu vou aplicar agora, ele vai reduzir essas equações aqui a vários osciladores harmônicos independentes. E a ideia é que eu sei quantizar osciladores harmônicos, eu não sei quantizar aquela minha Hamiltoniana original. Na verdade, você poderia promover todo mundo para operadores de posição em um momento, mas aí você ia precisar brigar com diagonalizar aquela Hamiltoniana para achar quem são os níveis de energia. E aquela Hamiltoniana realmente não está numa forma simples de ser diagonalizável. Você transformar primeiro tudo em osciladores harmônicos vai te dar. Você precisa saber resolver um oscilador harmônico. A gente quantiza em uma linha o problema, uma vez que a gente tem os modos normais. E essas equações aqui, em particular, que eu cheguei, elas vão ser a chave para eu fazer aquele pulo de uma dimensão
para 3 dimensões. Porque o que está acontecendo aqui é que isso daqui é uma versão discreta de uma equação de onda. Isso daqui eu vou entrar em mais detalhes no terceiro vídeo. Por enquanto, só sabem que tem uma razão muito boa para eu ter chegado até aqui. Vai me permitir fazer esse pulo de uma dimensão para 3 dimensões e vai me dar um jeito simples de quantizar no sistema, olhando os modos normais. Então, vamos ver o que seriam os modos normais. Né? A ideia dos modos normais é basicamente você tem, por exemplo, um par de modos aqui. Essas modos elas vão sempre oscilar de maneira sincronizada. Assim, as duas molas se aproximando e depois as duas se afastando. As duas se aproximando, depois as duas se afastando, etc. Se você tiver uma coisa do tipo os dois indo na mesma direção, isso não é uma oscilação, isso daí é uma translação. Ou seja, as suas molas elas têm momento e elas estão se deslocando. Então, isso daqui é o que eu vou chamar do modo normal de oscilação, isso daqui não, isso daqui é translação. É uma coisa diferente daqui. Em particular, eu vou querer remover essa translação indo para o referencial do centro de massa. Mas agora, por exemplo, o que aconteceria se eu tivesse, por exemplo, 3 partículas? Você poderia agora ter o seguinte no modo normal. Esse cara está vindo, esse está parado, esse está vindo, esse está vindo, esse está parado, esse está vindo. E você também teria a possibilidade de ter dois indo e o outro indo com uma certa posição maior, daí eles trocam. Esse daqui está indo, esse está vindo, e esse está vindo para cá mais um pouquinho, e aí você fica oscilando entre essas duas situações. Então, isso daqui seria um modo normal, esse daqui seria um outro modo normal. E o ponto é que esses dois caras eles oscilam com frequências diferentes. Então, é como se você tivesse dois osciladores harmônicos independentes, mas você tem molas diferentes. Então, é basicamente isso que eu vou querer fazer com os modos normais. Eu queria achar quem são esses osciladores harmônicos fundamentais. E o jeito como a gente faz isso é... eu vou ter que jogar um monte de álgebra linear em cima dessas equações. O primeiro passo vai ser o seguinte. Eu vou definir ΔK igual a UK mais 1 menos UK. E o delta vai estar definido para K indo de 1 até N menos 1. Agora, o ponto é que se eu tiver os deltas, delta 1 até delta N menos 1, mais esse cara que vai ser a posição do centro de massa, isso daqui é a mesma coisa que eu ter todos os 1s. Claro que se eu tenho o centro de massa, eu consigo recuperar. Basicamente, somando todos eles aqui, você teria como tirar a posição do 1, depois do 2, do 3, do 4, do 5. Basicamente, se você passar de um lado para o outro, é você resolver o sistema linear nessa situação aqui. Então, eles têm a mesma informação. Você usar os deltas e o centro de massa, e você usar os U1s até o Ns. Então, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter o 2 pontos 1 vai ser igual daquelas mesmas equações, ômega ao quadrado, delta 1, o 2 pontos n vai ser igual a menos ômega ao quadrado, delta n menos 1, e as outras equações que sobram vai ser o 2 pontos k igual a ômega ao quadrado, delta k menos delta k menos 1. E agora eu posso tomar delta 2 pontos k simplesmente subtraindo os correspondentes. Se você fizer isso, você vai ter delta 2 pontos 1 vai ser igual a ômega ao quadrado menos 2 delta 1 mais delta 2. Delta 2 pontos n menos 1 vai ser igual a ômega ao quadrado. Delta n menos 2 menos 2 delta n menos 1. Delta 2 pontos k vai ser igual a ômega ao quadrado. Delta k menos 1 menos 2 delta k mais delta k mais 1. E o que vai ser interessante no final do dia, eu vou conseguir escrever as coisas todas em termos do delta. Ou seja, eu vou ter uma energia cinética que vai depender só de delta pontos, e eu vou ter uma energia potencial que vai depender só de deltas. Isso daqui é o que vai ser bastante interessante. Aqui, na verdade, você vai ter também
o termo de translação, mas eu vou estar no referencial do centro de massa do termo de translação vai ser igual a zero. Agora, essas equações aqui, se eu definir um vetor delta, que seria basicamente as coordenadas delta 1, delta 2 até delta n-1, você pensando no vetor coluna, você vai ter que essas equações aqui vão ser equivalentes a delta vetor dois pontos é igual a ômega ao quadrado vezes uma certa matriz K vezes delta. Isso daqui porque é um sistema de equações linear, equações diferenciais ordinárias. Linear ele é de segunda ordem, mas fora isso é um sistema linear. E essa matriz K ela é extremamente bem comportada. Ela é a seguinte matriz, você vai ter aqui menos 2, 1, 1, menos 2, 1, 1, menos 2, 1, 1, etc. Até chegar aqui no final, você tem menos 2, 1, 1, 1, 1, menos 2, e o resto aqui é zero. Algumas propriedades extremamente úteis dessa matriz K. Primeiro, ela é simétrica real. Isso daqui vai me dizer algumas coisas. Primeiro, os autovalores são reais e os autovetores podem ser feitos reais também. Isso vai ser extremamente útil para a gente. A gente não vai precisar ficar levando em conta fases complexas que a gente precisou fazer lá no caso do campo eletromagnético. Outra coisa, isso aqui é uma matriz que é o tipo especial de matriz, o pessoal chama de matriz de Toeplitz, tridiagonal. E o que é extremamente útil é que tem uma fórmula dos autovalores dessas matrizes. Então eu nem precisaria diagonalizar isso aqui. Na verdade, você consegue diagonalizar essa matriz só jogando esses valores 1, 1 e menos 2 numa formulinha. Uma matriz Toeplitz tridiagonal é basicamente uma matriz que tem exatamente essa cara. Tem essas três diagonais. A diagonal de baixo vale A, todos os termos. A diagonal principal vale B, todos os termos. E a diagonal lá acima da principal vale C, todos os termos. Todo o resto é igual a zero. Então essa matriz tem uma cara extremamente bem comportada, você tem autovalores bem comportados. Se eu fizer isso nessa matriz, se eu colocasse na minha formulinha, eu tenho os seguintes autovalores. Lambda K, certo? 2 vezes cosseno de K vezes π, dividido por N menos 1, com K variando de 1 até N menos 1. Ou seja, esses daqui são os autovalores dessa matriz. O que isso daqui vai ser bastante importante agora é que eu posso pegar o meu delta e expandir na base dos autovetores associados a isso daqui. Então, se tiver uma matriz, se eu tiver, por exemplo, VK como sendo os autovalores os autovetores da minha matriz K associados ao autovalor lambda K, eu posso fazer isso aqui, somatório de K igual a 1 até N-1. Aqui você vai ter alfa K, VK. Lembra N-1 porque a ordem dessa matriz é N-1 porque eu tenho exatamente N-1 na entradas no meu delta. Então, se eu fizer isso daqui, aqui, e eu jogar aqui na minha equação, eu vou ter basicamente delta dois pontos é igual a ômega ao quadrado vezes K. Deixa eu usar uma outra letra aqui, que é igual a 1 até N-1, alfa Q, VQ. Expandindo o lado esquerdo também na base, eu vou ter então, e já aplicando essa matriz, você vai basicamente ter que alfa dois pontos Q é igual a ômega ao quadrado, lambda Q, alfa Q. Ou seja, você conseguiu com isso daqui separar o seu sistema de equações diferenciais ordinárias, e agora você tem várias equações diferenciais ordinárias independentes. Isso daqui eu vou escrever como sendo... Lembrando que aqui o cosseno é menor do que 1, então isso daqui é sempre menor do que zero. Então você vê que dessa equação, isso aqui é uma oscilação. É um oscilador harmônico.
já isso daqui. Então eu vou escrever isso aqui como sendo menos ômegazinho ao quadrado Q vezes alfa Q. Esse ômegazinho Q vai ser igual, então, a ômega vezes raiz quadrada de 2 menos 2 cosseno de πq sobre n. Então, esses V's que eu encontrei são os meus modos normais. Cada um desses autovetores vai dar uma certa proporção de delta, ou seja, vai dar uma proporção daquelas diferenças daqueles U's e vai dar basicamente como que esses caras vão estar oscilando. E essas daqui vão ser as frequências desses modos. Agora, o que eu vou fazer vai ser voltar lá para a minha expressão da energia potencial e mostrar que eu posso escrever a energia potencial, na verdade, em termos só desses alfas aqui. Eu não preciso nem pensar, na verdade, naqueles deltas. Só os alfas me bastam já. Então, vamos voltar agora para a minha energia potencial. Minha energia potencial era V m ômegazão ao quadrado sobre 2. E depois que você escrevesse substituísse os u's pelos deltas, você tinha basicamente delta i ao quadrado. Isso aqui é, em termos do que eu já escrevi, m ao quadrado sobre 2, delta, escalar delta. Expandir o delta em termos dos autovalores, isso aqui vai me dar menos m ao quadrado sobre 2, somatório sobre i e j, vou ter alfa j, e aqui eu vou ter vi, escalar vj. Agora, a minha matriz K ela era simétrica real, então eu posso sempre escolher os VIs como sendo ortonormais, então isso daqui é basicamente m ômega quadrado sobre 2 vezes alfa i ao quadrado. E aqui, na verdade, poderia ser até um pouquinho mais útil eu ter escolhido uma normalização diferente para os VJs, tais que isso daqui fosse i, ao invés disso daqui eu ter escolhido isso aqui ser igual a m sobre 2 somatória i indo de 1 até n menos 1, é que eu teria ômega i ao quadrado, alfa i ao quadrado. Você estaria pensando numa situação em que vi escalar vj seria delta ij vezes ômega i ao quadrado sobre ômegazão ao quadrado. Seria uma normalização diferente, eles ainda são ortogonais. Isso daqui vai ser bastante útil por causa do seguinte: eu tenho essa energia potencial e eu tenho a seguinte evolução temporal para os meus alfa-is. E agora, o ponto todo é que a minha energia cinética ela tem que ser consistente com essa evolução temporal e essa energia potencial. Então, eu tenho aqui basicamente uma energia potencial no oscilador harmônico e uma evolução temporal no oscilador harmônico. Então, por consistência, eu tenho que ter basicamente uma energia cinética que vai ser, na verdade, energia cinética de translação, que eu estou ignorando porque ela não tem a ver com esses termos alfa-is, parece só o termo do centro de massa. Então, no referencial do centro de massa ela vai dar zero. Mas agora o que seria exatamente a energia cinética do oscilador harmônico associado, isso daqui, que vai me dar somatória de i indo de 1 até n menos 1, m sobre 2, isso teria alfa ponto i ao quadrado. E agora aqui você pode usar, que como eu tenho agora de fato um oscilador harmônico, eu sei que isso daqui vai ser somatória de i indo de 1 até n menos 1, p ao quadrado sobre 2n, ou seja, você sabe agora quem vai ser o seu momento. E com isso você consegue agora finalmente escrever a sua Hamiltoniana. Então você vai ter para esse modelo uma Hamiltoniana que vai ser somatória de i igual a 1 até n menos 1, e que você vai ter pi ao quadrado sobre 2m mais m ômega i ao quadrado, alfa i ao quadrado, que está fazendo o papel da sua posição agora. Que basicamente é o quanto você está em um determinado modo normal. Tá, aqui, se você tentar se aplicar a mecânica estatística clássica, você vai ter equiparação de energia logo de cara. Você vai ter uma energia interna que seria basicamente n-1 kBt. Nada de muito interessante. Aqui, o que vai ser bastante interessante para a gente é
que acontece se eu quantizar essa hamiltoniana. Agora você vai ter basicamente H cortado, somatória I indo de 1 até N menos 1, e aqui você vai ter ômega I, NI mais 1 meio. Essa aqui é a hamiltoniana que eu vou estudar no próximo vídeo, que eu agora vou realmente fazer a mecânica estatística desse sistema.